Como é bom um dia após a vitória do Vasco da Gama. E ontem o Vasco venceu. O Vasco venceu o atual líder do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu um de seus maiores rivais. O Vasco venceu uma das equipes que mais desempenha neste Brasileiro de 2023. O Vasco venceu o bairro do Rio de Janeiro. Uma vitória importante, uma vitória que alivia, uma vitória que acalma, uma vitória que faz com que o torcedor vascaíno respire, uma vitória que tira o Vasco da Gama da zona do rebaixamento deste Campeonato Brasileiro. E sinceramente, eu espero que nunca mais volte. Eu espero que tenha sido a última vez que o Vasco pisou na zona de rebaixamento de um brasileiro. E é claro, neste Acorda Vascão não poderia ser diferente. Vamos falar sobre a partida de ontem contra o Botafogo. Vamos falar sobre essa 32ª rodada quase perfeita para o Gigante da Colina, pois além da vitória, quase todos os adversários do Vasco nesta reta final de Campeonato Brasileiro que lutam pela permanência na primeira divisão não conseguiram pontuar. Então o Vasco, além de pontuar, além de conquistar 3 pontos, viu os seus adversários parados na tabela do Brasileirão. E não à toa, saiu do Z4. E agora, quem sabe, né? Mirar no G14, mirar numa vaga para a Sul-Americana, jogar uma competição internacional em 2024. Por que não? O Vasco da Gama não cai, no vá barrar, como disse Ramon Dias, com mais de 20 mil torcedores ontem, em uma linda festa nas arquibancadas de São Januário. O Vasco mostrou a sua força. Mas antes de começar esse vídeo, de forma eufórica, de forma alegre, de forma feliz, de forma animada, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo, de chegar à marca dos 112 mil inscritos e faltam pouquíssimas pessoas, menos de 100 pessoas para chegarmos a essa meta. Estamos no objetivo de ainda na segunda-feira chegar a esse número tão importante. Então você que está aí do outro lado, que ainda não conhece o canal do Gigante, está à procura de um canal que fale de Vasco da Gama, dentro aqui do YouTube é Show. Esse é o canal do Gigante, além, é claro, de um torcedor vascaíno apaixonado pelo Cruz Maltino que apresenta o canal. É um canal sério, um canal de notícias, um canal que sempre manterá você muito bem informado sobre o Cruz Maltino. E além disso, também não esqueça, deixa aí embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois ele é completamente fundamental para a divulgação e o crescimento do nosso canal, e deixe principalmente a corda Vascão. Se você ficou feliz com a vitória, larga o dedo no like, tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, pois como é bom um dia após a vitória do nosso Gigante da Colina. E ontem o Vasco venceu, jogando dentro de São Januário, para mais de 21 mil pessoas. O Gigante da Colina venceu a boa e forte equipe do Botafogo, que é, inclusive, até o momento, o atual líder do Campeonato Brasileiro, com apenas 41% da posse de bola, porém 9 finalizações, sendo 3 delas no gol de Lucas Perry. O Vasco, aos 29 minutos da primeira etapa, abriu o placar e fez o único gol do jogo com o lateral direito Paulo Henrique, o lateral que conquistou a vaga desde aquela partida contra o Fortaleza, onde o Vasco também venceu pelo mesmo placar magro de 1-0, porém naquela oportunidade com o gol de Dimitri Payet, Paulo Henrique não perdeu mais a vaga na titularidade. Saiu apenas naquela partida contra o Goiás, no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha, mas ainda naquele jogo chegou a entrar no decorrer da partida. Um lateral que de fato ganha posição e ontem foi recompensado com um belo gol. Em uma jogada tramada no sistema defensivo, uma bola tirada pelo zagueiro Maicon, Paulo Henrique teve a capacidade de dominar a bola com certa até mesmo calma no meio de campo, arrastar a bola em direção, né, ao meio do campo, driblar um atleta do Botafogo, se livrar da marcação, chegar na entrada da área e chutar com a sua perna, que não é a boa, a perna canhota, e marcar um belo gol, estufando as redes de Lucas Perry. Um gol importante, um gol bonito, um gol que decidiu a vitória para o Vasco da Gama. Um Botafogo que, inclusive, até aquele momento da partida vinha muito bem. O Botafogo conseguiu imprimir o seu estilo de jogo até realmente os 25, 20 minutos da primeira etapa. O Vasco acabou conseguindo igualar na força, na vontade. A questão técnica do Botafogo chegou até ser superior em grande parte da partida de ontem, mas essa questão realmente de vontade do Vasco da Gama é algo que impressiona muito. Há muito tempo que a gente não vê um Vasco com esse emocional tão forte, tão firme,
tanta vontade de lutar. O Vasco de Ramon é um Vasco que luta. O Vasco de Ramon, como a gente sempre pediu, a gente não pediu um Vasco mágico, a gente não pediu um Vasco que encantasse, a gente não pediu um Vasco que desse baile em vários times, clubes do futebol brasileiro. A gente pediu apenas um Vasco que competisse. E hoje o Vasco de Ramon é esse time que compete. O Vasco perdeu para o Flamengo? Perdeu, mas perdeu competindo, jogando de igual para igual. Não perdeu como era o Vasco de Maurício Barbieri para o nosso maior rival de uma forma vexatória, deixando de jogar e perdendo de 4-0. Não, o Vasco para o Flamengo, o Vasco de Ramon perdeu, mas competiu. O Vasco jogou contra o Inter, perdeu, mas competiu. E o Vasco hoje é uma equipe que compete. E tem jogos que não vai vencer, mas tem jogos em que a bola vai entrar e o Vasco vai conseguir conquistar a vitória com a forma anímica que está jogando. E ontem foi uma dessas partidas. O Vasco igualou no emocional, igualou na força, igualou na vontade, fez o gol aos 29 minutos da primeira etapa e depois tomou conta do jogo. Para quem acompanhou a partida de ontem, sabe muito bem que esse foi o resumo da partida. Botafogo até os 29 minutos do primeiro tempo imprimiu o seu jogo, mas após o Vasco conseguir marcar o gol, o emocional do Botafogo, sinceramente, é algo de se surpreender negativamente. O emocional do Botafogo hoje é de um clube que parece que luta para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, eu cheguei a ver nos comentários e é uma grande realidade. O Dodô, aquele mesmo, que passou pelo Vasco da Gama, passou por Fluminense, passou pelo próprio Botafogo, disse: parece que ontem em São Januário o Vasco era uma equipe que estava lutando pelo título brasileiro e o Botafogo era uma equipe que estava lutando para não cair a Série B. Após o Vasco fazer o gol, após o Botafogo tomar o gol, o Alvinegro deixou de jogar. Ficou com medo, o emocional abalado, os jogadores não entendendo o que fazer com a bola, se perdendo dentro de campo, não tendo uma força ofensiva, não tendo uma jogada criada. E meus amigos, quem está dentro de campo percebe. Eu das arquibancadas de São Januário percebi que o Botafogo não tinha força para conseguir fazer o gol do empate. Acredito eu que dentro de campo os jogadores também perceberam. O Botafogo era uma equipe que animicamente não tinha força alguma para conseguir conquistar um empate dentro de São Januário ontem. E ficou um jogo muito tranquilo, o Vasco se defendendo, o Vasco inclusive nem sequer fazendo força para se defendendo de uma forma muito tranquila. O Botafogo tentava alçar bolas na área, mas o sistema defensivo do Vasco hoje é um sistema defensivo muito compacto. O Maicon, que era um atleta esquecido no Santos, hoje é titular absoluto desse sistema defensivo do Vasco, um rei dentro da grande área. A bola não passa pelo zagueiro, é inacreditável a força aérea, né, defensiva que o Maicon tem para o sistema defensivo do Vasco da Gama. O Léo é um jogador importante na construção. De fato, o Léo é um jogador que tem esse toque refinado, tem esse primeiro passe muito bom. Mas o Vasco hoje é uma equipe que não constrói. O Vasco hoje é uma equipe muito mais reativa do que ativa. O Vasco hoje é uma equipe que joga muito mais no seu sistema defensivo do que no seu sistema ofensivo. Então hoje pro Vasco funciona de fato muito mais o Maicon do que o Léo. E o Maicon vem cumprindo essa função de uma forma excepcional. Foi muito bem na partida de ontem, assim como todo o restante do sistema defensivo do Vasco. Assim como o Piton, assim como o Medel, assim como o próprio Paulo Henrique, que foi o autor do gol, todo o sistema defensivo do Vasco foi muito bem. Zé Gabriel também, o restante do elenco, né, o setor ofensivo, Praxedes, Paulinho Paula, Veguete, Eric Marcos, jogou muita bola, é um jogador diferente, a gente espera que não tenha sido nada grave que aconteceu com o atacante ontem, e também o próprio Gabriel Peck. E olha, torcedor, só para te avisar, antes que você possa até se questionar e falar, a gente chegou a comentar, porém muito rápido no pós-jogo gigante de ontem. O Vasco ontem não jogou, como a gente trouxe, inclusive nesses últimos minutos, durante determinado momento da primeira etapa. Mas deixa eu te falar, muito provavelmente isso era uma estratégia de Ramon. Porque era nítido que o Botafogo precisaria da vitória hoje. O Botafogo hoje é uma equipe que está exatamente com o mesmo número de pontos do Palmeiras. Uma equipe que já teve a 15 e hoje tem o mesmo número de pontos do vice-líder. Então o Botafogo precisaria sair para a vitória ontem, sair para o jogo ontem para conquistar a vitória, melhor dizendo. E o Ramon, já sabendo disso, imprimiu um estilo de jogo diferente. Um Vasco jogando dentro de casa contra todos os adversários, que saía até os 15 minutos da primeira etapa para tentar buscar o primeiro gol, colocava, né, um fôlego maior nos primeiros minutos, se lançava mais ao ataque e deixava mais espaços. Não jogou dessa maneira ontem, muito pelo contrário. Um Vasco que sai para o jogo em São Januário, deixou o Botafogo sair para o jogo. Se fechou, não levou gol, aguardou o Botafogo sair para a partida e viu uma oportunidade de marcar aos 30 minutos e se marcou. Foi estratégia de Ramon com toda certeza. Deixa o Botafogo partir para cima. O Botafogo vai vir para dentro do Vasco. Vamos aguardar. Ontem Ramon jogou no emocional do Alvinegro e deu certo. A vitória aconteceu. A estratégia de Ramon de segurar um pouquinho mais para sair e tentar fazer o gol da vitória
ontem foi realizada. E o próprio Ramon, é claro, em entrevista coletiva, falou sobre a partida de ontem contra o Botafogo, falou sobre a importância da vitória e também, é claro, sobre o próprio Alvinegro, que hoje é um clube que, mesmo diante da derrota de ontem, ainda luta pelo título brasileiro. Creo que lo mejor que hicimos en esta semana era mentalizar el equipo que teníamos la oportunidad de poder salir y jugar contra un gran equipo. Me parece que es uno de los mejores equipos que hemos enfrentado, la calidad de jugadores que tiene, y seguramente va a pelear el campeonato, va a pelear la liga hasta el final. A mí me gustaría que por la gente amiga que tengo, por toda la gente conocida, ojalá que puedan ganar la liga, porque se lo merecen, porque vienen haciendo un esfuerzo enorme. Es un equipo que tiene de mitad de cancha para adelante, teníamos que estar bien agrupados porque hace una diferencia y tiene una calidad de jugadores increíble. Y el equipo estuvo muy agrupado, muy intenso, sabiendo que este equipo a Vasco lo iba a meter a la prueba, ya sea en la parte defensiva y también en ataque, porque tienen mucho trabajo, hace mucho tiempo que vienen jugando juntos y realmente nosotros estamos felices porque el grupo interpretó muy bien el partido, cómo jugarlo. Era una final, teníamos que ganarla. Creo que en el primer tiempo por ahí fallamos en que tuvimos 2 o 3 ocasiones que podíamos haber convertido otro gol más. Pero bueno, sabemos que la presión existe y creo que el equipo respondió muy bien. Estoy muy contento por ello. El equipo en el primer tiempo me parece que estuvieron muy bien en la presión, en apretar bien los centrales, cuando salían, no le dábamos espacio. Estuvieron muy precisos, muy atentos. Hablábamos que teníamos que tener los primeros 30, 35 minutos, teníamos que estar muy atentos porque es un equipo peligrosísimo, Botafogo. Tiene jugadores de jerarquía de mitad de cancha para adelante y que nos iban a meter en la prueba de la capacidad de ser inteligente, de ser agrupado. Y realmente el equipo respondió muy bien en todos los sectores, apretando en muchos sectores y no dejándolo jugar. Y eso le sorprendió a ellos y para bien nuestro. Então, torcedor vascaíno, vitória importantíssima ontem dentro do nosso Caldeirão. E olha, além da vitória, a rodada foi muito boa para o Vasco da Gama. Que rodada espetacular foi essa 32ª rodada de Campeonato Brasileiro. Eu vou chegar aqui um pouco ao lado, é claro, para vocês darem uma olhada na tabela atual do Brasileirão. E olha que beleza, o Vasco não se encontra mais no Z4, na zona do rebaixamento. O Vasco hoje é o 16º colocado do Brasileirão, com o mesmo número de pontos de Cruzeiro na 17ª colocação e de Bahia na 15ª colocação. O Vasco tem 2 pontos a mais do Goiás, que é o 18º, e 1 ponto a menos do Santos, que é o 14º, e também 3 pontos a menos de Corinthians, que é o 13º. Acima de Corinthians tem Cuiabá na 12ª posição com 41 e Internacional e São Paulo na 11ª e na 10ª com 42 pontos. Fortaleza também está na 9ª com os mesmos 42. Hoje, para mim, sinceramente, acredito que São Paulo, Fortaleza e Inter não vão disputar para não cair. Mas do Fortaleza para baixo, matematicamente, todos têm chance de uma queda da 2ª divisão. O Fortaleza, há semanas atrás, estava na final da Sul-Americana, certo? Mas o Fortaleza, das últimas 5 partidas, tem 4 derrotas. Fortaleza que não abra o olho não para ver se não pode perigar a chance de cair a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá não abre o olho não para ver se não tem chance de acabar escapando e caindo também a 2ª divisão. São Paulo, Inter, tá tudo aberto, meus amigos. A rodada foi muito boa e muito favorável para o Vasco. Por quê? Porque de todos esses adversários que eu estou falando a você, do Fortaleza para baixo, quase nenhum deles pontuou. O Fortaleza perdeu a sua partida para o Flamengo ontem, anteontem, no domingo, na Arena Castelão. O São Paulo só entrará em campo na quarta-feira do dia 22 de novembro, mesmo dia em que o Vasco estará em campo contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. O Cuiabá ontem enfrentou o Santos e empatou pelo placar de 0-0. O Corinthians enfrentou a equipe do Red Bull Bragantino lá no estádio Nabia Bichedid, perdeu pelo placar de 1-0, um adversário direto do Vasco na luta para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que pode ser colocado sim como um desses adversários, venceu a equipe do Cruzeiro pelo placar de 2-1 dentro do Mineirão.
Um resultado importantíssimo para o Vasco da Gama, pois impediu com que o Cruzeiro pontuasse automaticamente. Essa derrota fez com que o Cruzeiro viesse parar dentro da zona do rebaixamento. O Santos ontem entrou em campo contra o mesmo Cuiabá e empatou, e o Bahia perdeu para o Grêmio. Então, torcedor, a grande maioria dos adversários diretos do Vasco nesta luta pela permanência na primeira divisão não pontuaram. Uma rodada essencial, excepcional para o Vasco, em exceção ao Goiás, que venceu a equipe do Coritiba, mas o Goiás hoje é uma das equipes que menos importam. O Vasco hoje tem que olhar muito mais para cima do que para baixo. Se o Vasco fizer o dever de casa, o Goiás não será um problema, pois está na parte de baixo da tabela. E olha, o Vasco venceu, o Vasco tem 37, e agora é visar a próxima rodada de Campeonato Brasileiro. A 33ª rodada começará amanhã, quarta-feira. O Vasco não entrará em campo, pois a partir dessa 33ª rodada será contra o Cruzeiro. Esse jogo foi adiado para o dia 22 de novembro. Eu não sei os motivos corretos devido a esse adiamento, né? Mas enfim, eu vou tentar buscar informações e trazer a vocês. O certo é o Vasco não entra nessa 33ª rodada, mas os adversários do Vasco diretos entram em campo. O Fortaleza tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, sim. O Corinthians tem um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro. Hoje, sexto colocado, aliás, quinto colocado, né, do Campeonato Brasileiro, um dos melhores times desse segundo turno, desse retorno de Brasileirão. Teremos confronto direto na quinta, entre Goiás e Santos, um jogo dificílimo para o Clube Paulista, um jogo dificílimo para o próprio Goiás, ou seja, um jogo em que o torcedor vascaíno tem que ficar de olho sim, o empate seria ideal nessa partida. O Bahia enfrenta a equipe do Cuiabá e o Vasco não joga contra o adversário direto, que é a equipe do Cruzeiro. Então, o Vasco não voltará para o Z4 do Campeonato Brasileiro, a menos que o Goiás vença a equipe do Santos no estádio da Serrinha na próxima quinta. O Goiás perdendo ou empatando, o Vasco da Gama terminará essa rodada longe do Z4, porque o Cruzeiro não entrará em campo. O problema é no domingo. Domingo o Vasco entra em campo e será uma partida essencial, uma partida importantíssima. A gente vem comentando sobre uma sequência de 3 jogos decisivos que o Vasco tem pela frente, que é contra o Botafogo, o jogo de ontem, que o Vasco conseguiu conquistar a vitória, o jogo de domingo contra a equipe do América Mineiro, no dia 12 de novembro, e o jogo do dia 22 de novembro contra a equipe do Cruzeiro dentro do Mineirão. Essas 3 partidas são decisões. É vencer o Botafogo, check, feito. Vencer o América Mineiro, que é um jogo que o Vasco tem a obrigação de vencer, o atual lanterna do Campeonato Brasileiro com 21 pontos conquistados. E o jogo contra o Cruzeiro dentro do Mineirão, a partida de 6 pontos. Vencer o Cruzeiro é empurrar o Clube Mineiro para a zona do rebaixamento. No caso, quase fazer com que o Cruzeiro fique a 6 pontos de distância para o primeiro time fora da zona é praticamente decretar novamente o rebaixamento do clube de Minas Gerais. E dependendo dos próximos resultados, uma derrota poderá fazer com que o Vasco retorne ao Z4. Então esse jogo contra o Cruzeiro é importantíssimo. Mas ainda falando do final de semana, é um jogo em que o Vasco enfrentará um América Mineiro dentro de casa e os adversários do Vasco da Gama terão jogos dificílimos. Olha só, se liga. Cuiabá enfrentará o Fortaleza, Bahia, Atlético Paranaense, Goiás, Atlético Mineiro, Santos, clássico contra a equipe do São Paulo e Corinthians, Grêmio na Arena. Então a rodada é favorável demais ao Vasco neste próximo final de semana. O Vasco, animicamente, vem bem. Venceu ontem o Botafogo. Terá uma semana cheia para treinar e se preparar excepcionalmente para a equipe do América Mineiro. E é torcedor vascaíno, muito provável que a vitória também saia nesse próximo final de semana. O momento é bom, o momento é importante, o momento é positivo, o momento é de virada para o Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro. Enfim, o Vasco sai do Z4. Enfim, o Gigante da Colina não se encontra mais na zona do rebaixamento. E a gente espera que, como aconteceu ontem, saindo do Z4, nunca mais voltemos a esse lugar. Agora é olhar para cima, buscar sim uma vaga na Sul-Americana, buscar sim a possibilidade de disputar uma competição internacional em 2024, porque esse é o Vasco da Gama. Esse é o nosso Gigante da Colina. Esse é o Vasco que a gente sempre pediu. O Vasco que, caso não tenha técnica, caso não tenha tática, vá na raça, vá na vontade. E ontem foi assim. Foi na raça, foi na vontade, foi do jeito que tinha que ser, conquistando a vitória contra o atual líder do Campeonato Brasileiro dentro de São Januário. Vence o Vasco, a torcida merece, o vascaíno merece. Uma terça-feira mais calma, uma terça-feira mais tranquila e longe da zona do rebaixamento. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta terça-feira, na parte da tarde, é claro. Estaremos de volta com o nosso Fala Gigante. À noite também estaremos de volta com o nosso Boa Noite Gigante e contamos sempre com a presença de todos vocês. Se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva mesmo, de verdade. Além disso, deixe seu like, que é essencial para o nosso crescimento. E muito obrigado a todos que nos acompanham desde o início. Aqui é Vasco, vambora!
E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.